Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Este é o encontro com a Palavra de Deus em família. Então, o assunto de hoje é a continuação, na verdade, da última semana, que é a salvação. Falamos no nosso último encontro que a salvação é um processo que acontece em 3 etapas. Primeiro, a justificação, depois a santificação e, por fim, o prêmio esperado, que é a glorificação. Vimos também que nós somos salvos do pecado, somos salvos da condenação do pecado e somos salvos da separação de Deus. Porque o pecado nos separa, nos deixa destituídos da glória do Senhor. O pecado foi o que fez com que Adão e Eva perdesse aquela oportunidade de estar diariamente na presença de Deus no Jardim do Éden, no paraíso. E desde aquele tempo, então, o pecado tem feito separação da humanidade com o Senhor. Então, hoje o assunto vai ser a primeira etapa do processo, que é a justificação. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais a respeito do que é isso, né? E qual a importância da justificação na nossa vida. A justificação, amados, é a salvação posicional pela fé em Jesus Cristo, né? Então, é uma posição que nós conquistamos quando nós declaramos publicamente a fé em Jesus. Quando nós declaramos publicamente que Jesus é o nosso único, exclusivo e suficiente Salvador. E Ele é então o nosso Senhor a partir dessa declaração que nós fazemos pela fé. Por isso é fé, né? Fé é acreditar, fé é crer, fé é confiar. E quando eu declaro confiantemente que Jesus é o meu Senhor, então o pecado já não tem mais poder sobre mim. Eu já não sirvo mais ao mundo, mas eu sirvo a Deus, a palavra de Deus. É interessante pensarmos, amados, que Deus, desde a queda do homem, como eu falei, e isto está lá em Gênesis, no capítulo 3, essa queda que ocorreu por conta da desobediência à palavra de Deus. E pecado é isso, né? Pecado é a desobediência à palavra do Senhor, né? Mas desde aquele momento o pecado passou a dominar o ser humano e escravizá-lo. Então Deus criou um plano para resgatar a humanidade perdida, né? E declarou já desde aquele momento que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Enquanto a serpente o feriria no calcanhar, ele esmagaria a sua cabeça, né? Então já estava se referindo a algo que aconteceria num futuro ainda muito distante, né? Que era a vinda do próprio Deus em Cristo Jesus. E Ele então faria esse trabalho, né, para nos resgatar, nos reconciliar com Deus, com o Pai. Mas este plano e esta missão iniciou lá com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim, só para lembrá-los, eu vou colocar todos os textos bíblicos aqui embaixo no descritivo do vídeo para facilitar o estudo de vocês. Mas eu recomendo que vocês sempre tenham em mão a Bíblia de vocês, para que vocês se habituem a ler, a buscar os textos, porque a gente não consegue imaginar obedecer a palavra sem conhecê-la. E um dos objetivos de eu estar aqui conversando com vocês é justamente estimulá-los a isso e ajudá-los a compreender a palavra de Deus. Porque ela é poder dele para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 diz assim:
O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus já estava prometendo ali a Abraão, separando ele, da casa dele, da parentela, de um lugar onde havia muita idolatria, E Deus falou: Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, a partir desse momento, Abraão já começou então a entender o que é fé. Obediência pela fé. Abraão nem sabia que terra seria. Abraão tinha tudo ali, tinha riquezas, fazia parte de uma família bem-sucedida. O pai dele produzia ídolos para aqueles povos, Então, Abraão teria que abrir mão de tudo aquilo, da herança do pai e tudo mais, e confiar naquela voz que falava com ele, e se identificava como Deus, Criador de todas as coisas. Mas ele promete a Abraão, que na descendência dele, ou da descendência dele, seriam abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Deus estava se referindo à vinda dele mesmo, porque Jesus Cristo nasceu da descendência de Abraão. Interessante também é que já era a missão de Deus resgatar o mundo. Então, a descendência de Abraão foi chamada para uma missão de Deus. Veja que Deus é o dono da missão de resgate, da missão da salvação. Ele é o dono, mas ele conta com o ser humano para que essa missão seja cumprida aqui. E Abraão foi o primeiro chamado, e toda a sua descendência. Só que houve um problema. Óbvio que Deus, em sua onisciência, já sabia que isso aconteceria. Por quê? Porque o povo que ele escolheu, a descendência de Abraão, falhou. E por que ela falhou? Porque ela foi seduzida pelos povos. Ela deveria ser obediente a Deus, ter uma atitude diferente, para que todos os povos pudessem olhar para o povo de Israel, que é a descendência de Abraão, e visse a obediência a Deus e as bênçãos por conta desta obediência. E aí então os povos se chegariam ao Deus verdadeiro, único e verdadeiro. O problema é que a nação de Israel, em vez de dar o exemplo, preferiu se moldar ao mundo. Então se entregou também à idolatria daqueles povos, aos pecados daqueles povos, E por isso as bênçãos não vinham para os israelitas. E a gente vai ver ao longo da história do Antigo Testamento isso acontecendo. O povo obedecendo e sendo liberto da opressão dos inimigos, E aí, em algum momento, decaindo, desobedecendo, e aí então vindo de novo um castigo sobre eles, até que se arrependessem de novo e se entregassem novamente a Deus, e assim foi a história. Assim até hoje a história da humanidade, amados. Mas é fato que também ao longo da história Deus foi dando profecias a homens escolhidos por Ele e foram registradas ao longo de 1500 anos. E essas profecias falavam justamente da vinda do ungido. O ungido, essa palavra ungido, ela implica alguém separado por Deus, abençoado por Deus,
nomeado por Deus para uma missão. Essa palavra ungido, ela é utilizada na língua hebraica como Messias, Messiah, e também é utilizada em grego como Christos, né? O Cristo. Então, Cristo e Messias são duas formas, hebraica e grega, para falar a respeito do ungido de Deus, que é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna só é possível por uma salvação, que é essa justificação que a gente começa então a entender hoje, né? Amados, a Bíblia descreve a justificação como um ato passado. Então, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que é uma declaração do passado. Nós fomos justificados quando nós declaramos fé em Jesus Cristo. E quando nós declaramos essa fé em Cristo, Jesus, nós então temos paz com Deus. Por quê? Porque enquanto estávamos entregues ao pecado, à desobediência a Deus, nós éramos filhos da ira. Nós não tínhamos paz com Deus. Na verdade, nós estávamos condenados no nosso pecado. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, assim como pecadores, tá? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos justificados quando declaramos a fé no Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo que agiu em nós. Não sei se vocês se lembram, né, em Mateus, no capítulo 16, o apóstolo Pedro declara quem Jesus é, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde para ele: bem-aventurado é Simão, filho de João, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, não foi um ser humano que te declarou esta verdade, mas meu Pai que está nos céus. Então veja que o Espírito Santo deu aquela declaração, né? Fez com que os olhos de Pedro se abrissem e entendesse quem era Jesus Cristo. Porque as pessoas diziam que Jesus era um profeta, era Elias, era João Batista, né? Enfim, mas Jesus perguntou: mas e vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou, né? E aí então o Espírito Santo dá esse esclarecimento a Pedro. A justificação é o que Deus fez então por nós, né? Aquele que creu foi justificado de uma só vez. É óbvio que essa fé que foi declarada, ela vai precisar produzir uma mudança do comportamento, uma mudança de mente, uma mudança de atitude daquele que creu. Por quê? Porque se eu criei, é porque então agora, uau, Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, Ele é o meu Senhor. Então agora eu não vou mais servir o engano, não vou mais servir o mundo, mas eu vou seguir a Deus. Eu vou entender a sua palavra e vou obedecê-la. Isso é um processo de santificação, que vai ser o nosso assunto do próximo encontro. Amados, em
1 João, primeira carta ou primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, quando nós tomamos conhecimento das coisas erradas que fazemos, contrárias à vontade de Deus, e nós confessamos esses pecados ao Senhor, Ele é fiel. Por que Ele é fiel? Ele é fiel à própria palavra, porque Ele disse que nos justificaria, nos perdoaria os nossos pecados, né? E nos purificaria de toda injustiça. Essa purificação é o processo de santificação que eu mencionei. E outra coisa interessante é que a justificação, ela nos traz uma ideia de um tribunal jurídico. Essa palavra, né? Justificar, né? Então nós fomos justificados porque pesavam terríveis e verdadeiras acusações contra nós. E essas acusações, elas foram expiadas, ou seja, elas foram tornadas justas. Você foi inocentado nesse tribunal. E por que você foi inocentado, né? Não é porque você foi encontrado justo, inocente. Não. A pena foi paga. Só que ela foi paga pelo próprio Deus, em Jesus Cristo. Então foi um sacrifício substitutivo de Cristo que tornou nula a nossa condenação. Dá para entender isso? Em Romanos, no capítulo 4, versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo diz assim: mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então veja que Deus entregou o seu próprio Filho por causa das nossas transgressões. Ele pagou, o justo pagou por nós pecadores, por nós condenados. E quando ele pagou então a nossa pena, já não havia mais pena para nós pagarmos. Maravilhoso isso, amados. Obra de Deus. Deus, Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Nós não queríamos nos reconciliar com Ele, mas Ele tomou a iniciativa de vir ao mundo para nos reconciliar, para nos levar de volta, para nos libertar, para nos livrar de uma condenação futura, porque o pecado nos levará à morte, amados. O pecado condenou a humanidade ao inferno, ao fogo inextinguível, onde haverá choro e ranger de dentes. E Deus não quer isso para nós, como a palavra nos diz. Antes, Ele quer que todos sejam salvos. E por isso Ele tomou a iniciativa de vir e nos ofereceu de graça o perdão para nos chamar de volta a Ele. E agora que fomos perdoados, se é que vocês já se entregaram pela fé ao Senhor Jesus, já o declarou publicamente como o único Senhor, exclusivo Salvador da vida de vocês. Então, vocês agora estão buscando, se esforçando para obedecê-lo. Não cabe mais pecado agora, amados. Porque se nós continuarmos no pecado, aquela nossa declaração foi da boca para fora e não de coração. Não foi com fé, porque a fé levará à obediência. Entenda isso. Amados, então, a justificação é um ato gracioso e amoroso de Deus para conosco, né?
sem que nós tenhamos feito nada para merecer, cabendo então a nós somente crer mediante a fé, como eu disse, que a fé na obra, né? Que Jesus já realizou. Por isso é um ato passado, né? Como nós já vimos, né? Ou se não vimos, veremos agora. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé é o meio para nos unir a Cristo, o nosso justificador. A justificação tem como consequência direta o perdão dos nossos pecados, amados. Então, quando alguém fala sobre justificação, entenda, é isso. Justificação é o perdão dos pecados e é a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da nossa salvação e a santificação da nossa vida. Em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, nós temos o apóstolo Paulo dizendo assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amados? Nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos pecados. E ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos eles, todos os nossos pecados. E como é que ele fez isso, né? Ele cancelou um escrito de dívida que constava de ordenanças. Então, o que é isso, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus, que Deus depois resumiu em amar ao próximo, né? Como ele nos amou, e a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amar a Deus sobre todas as coisas, se você quiser entender o que é, vocês vão lá em Êxodo, no capítulo 20, você vai ter os 10 mandamentos, entre os capítulo 20 de Êxodo, versículo 3 até o 17. Os 4 primeiros mandamentos que aparecem lá é como nós devemos, então, amar ao nosso Deus sobre todas as coisas. E aí você vai entender o que é isso. E os outros 6 mandamentos demonstram como nós amamos ao nosso próximo. Naquele tempo, amar ao próximo como a nós mesmos. A partir de Jesus Cristo, a partir de Deus vindo até nós, Ele nos deu uma tarefa ainda mais difícil, para que nós amemos o nosso próximo como Ele nos amou. E Ele nos amou até a morte. Então, é uma tarefa muito difícil para nós, seres humanos. E nós só podemos tentar fazer isso, nos esforçar e conseguir isto pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, pela fé. É pela fé, né? Então, Jesus pegou todos os pecados, todas as vezes que nós desobedecemos aqueles mandamentos. E aí entenda, amado, não adianta você falar, eu não matei ninguém, eu não adulterei, porque Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 6, se você tiver uma ira contra o teu irmão, no coração você já o matou. Então você já feriu aquele mandamento, você já é culpado de morte. Se você desejou alguém, né, no coração, você já adulterou com aquela pessoa. Então você já descumpriu o mandamento de Deus. Então você já está condenado à morte. Amém? Amados, entenda, não há salvação para o ser humano. Nenhum ser humano foi capaz de obedecer 100% os mandamentos de Deus, a não ser o próprio Deus encarnado. Só Jesus Cristo venceu o pecado
e por isso venceu a morte, ressuscitando, para nos dar vida através da fé nele. E é isso então que nós vimos agora, né, em Colossenses, neste texto do apóstolo Paulo, né? Jesus cravou a nossa dívida de pecado na cruz dele. Ele pagou por ela. A necessidade da salvação é para que nos encontremos justos e santos na presença de Deus, diante de Deus, a fim de que sejamos então participantes também das bênçãos da salvação, que é a glorificação, que é a terceira etapa do processo de salvação. E também para que o diabo não tenha mais do que nos acusar diante de Deus. Por quê? Porque nós já fomos perdoados em Cristo. Cristo já pagou pelo nosso pecado. Imagina a cena, né? O diabo diante de Deus apontando para mim e dizendo assim: olha só, o Rogério pecou, está condenado, ele é meu, vai para o inferno. E Jesus Cristo, à direita de Deus, dizendo assim: Pai, Rogério é meu servo, ele declarou fé em mim, ele declarou que eu sou o Senhor da vida dele, ele só confia em mim. Por isso, eu paguei, Pai, lá na cruz do Calvário, pelos pecados do Rogério. Não há mais nada que ele tenha que pagar. E o diabo não terá mais poder sobre mim, porque Cristo já pagou pelos meus pecados. Amados, Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nesse sentido, amados, a pessoa justificada está livre da condenação e é herdeira da vida eterna, co-herdeira com Cristo Jesus, tendo como resultado, então, prático, a paz com Deus. Conforme nós já vimos em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, concluímos, portanto, 3 coisas. Primeiro, que nós somos considerados justos diante de Deus pela morte substitutiva e ressurreição de Jesus Cristo. Somos considerados inocentes no tribunal de Deus. Cristo pagou nossa dívida. Segundo, graças à justificação, temos paz com Deus, a confiança e a alegria de saber que nós herdaremos a vida eterna. E essa paz, esta alegria, o mundo, a tribulação, as aflições, a dor, a tristeza, o luto, a enfermidade, nada pode substituir esta alegria, amados. Nada pode. Porque conforme o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, essas coisas não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no futuro. A terceira conclusão é que agora que nossos pecados foram perdoados pela fé em Cristo Jesus e na sua obra redentora na cruz do Calvário, devemos andar de acordo com a sua vontade. Portanto, em obediência à palavra de Deus, amados, em santificação como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo, amando o próximo e levando o Evangelho para a salvação de toda criatura. Amados, como eu disse na nossa introdução, o povo de Israel falhou na missão que Deus havia dado. E agora Deus delegou esta missão à Igreja de Jesus Cristo. Como os israelitas se desviaram da palavra de Deus e da verdade de Deus e não serviram de exemplo, cabe agora a nós.
A nós que declaramos então fé em Jesus e andamos em santificação, devemos ter uma nova postura, devemos ter uma nova atitude, e agora sim, uma atitude de obediência, para que o mundo olhe para nós e perceba que nós somos diferentes. Naturalmente, essa diferença vai ser vista com bons olhos, porque nós amamos o próximo. E não é mais como nós amamos a nós mesmos, mas como Cristo nos amou. E aí então nós vamos pregar o Evangelho da salvação. E haverá uma coerência entre o que nós ensinamos e a vida que nós temos. Portanto, devemos ser éticos, honestos, amorosos, generosos. Devemos fazer boas obras, sim. Atender o necessitado, sim. Não porque nós queremos com isso merecer a salvação, porque, amados, a palavra de Deus diz que essas coisas, aos olhos de Deus, são trapos de imundícia. Não serve para nada. Nós não somos salvos por causa disto, sacrifícios ou boas obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E agora, pela fé, a obediência a Deus. Então veja, as obras são apenas uma consequência de que Deus é o nosso Senhor. Não servimos mais ao pecado para a morte, mas servimos a Deus, a palavra de Deus, a Cristo Jesus, para a vida. Convém então que nós, os que cremos, como pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstremos então ao mundo perdido, por meio das consequências positivas que este processo de salvação traz para a nossa vida, que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Então ele precisa transformar a tua e a minha vida. E só Ele pode fazer isso, amados, pela fé e nossa obediência. E essa transformação que ocorre então pela fé é a segunda etapa da nossa salvação. É a chamada santificação, que veremos no nosso próximo encontro, se o Senhor permitir. Então, relembrando, a salvação, ela iniciou na justificação, quando eu declarei fé em Jesus Cristo, o declarei Senhor, único Senhor, exclusivo na minha vida, e por isto, a consequência desta fé vai produzir agora um processo de santificação no presente, para que então, quando nós nos encontrarmos com Deus, seja na sua segunda vinda, seja na ressurreição dos mortos, nós recebamos então o prêmio por esta entrega, por esta fé, por esta santificação, por este esforço, né? Porque o reino de Deus se conquista por esforço. Larga é a porta que leva à perdição, estreito é o caminho que leva para a salvação. Jesus fala sobre isto, amados. Mas a glorificação é o nosso prêmio, que é o nosso último assunto do processo da salvação. Vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, por Tua palavra esclarecedora, a Sua palavra que nos conforta, que nos alegra, que nos traz fé, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, ajuda-nos a compreender a salvação. Pai, ajuda-nos a fazer um autoexame. Paizinho, será que eu de fato estou buscando a Tua palavra e obedecendo? Porque se eu não estou, Pai, me ajuda a voltar à primeira etapa da justificação, Senhor. Isso é sinal que eu ainda não tenho fé suficiente e por isso ainda não fui justificado pelo Senhor. Pai, então eu peço a Ti, como fez aquele pai que tinha um filho
endemoninhado, que tinha um espírito surdo e mudo e que lançava aquele filho no fogo e na água, e o filho espumava, e o pai foi até o Senhor para pedir o teu auxílio e disse a ti, ó Senhor Jesus, disse assim: se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus olhou para aquele pai e disse assim: se eu posso alguma coisa, tudo é possível àquele que crê. Então aquele pai disse: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Então veja que aquele pai disse: eu creio, mas era um crer, era uma fé ainda muito fraca, muito superficial, e por isso ele pede a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Amados, então, se nós ainda não estamos te obedecendo, Senhor, ajuda-nos na nossa fé. Aumenta a nossa fé, Pai, para que nós, então, tenhamos a consequência dessa fé, que é o processo da santificação, Pai. A evidência da fé que eu declarei em Jesus Cristo é a obediência, Senhor, à Tua palavra. Precisamos de Ti, ó Deus. Envia, Pai, o Teu Santo Espírito para dentro de nós, para nos ajudar. Somos imperfeitos, Senhor, e falhamos, mas que a nossa falha seja só um acidente de percurso. Não seja algo que deliberadamente nós decidamos fazer, Pai. Tira de nós todo essa intenção pecaminosa de querer continuar na desobediência, Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Paizinho, abençoa cada amado que assistiu este devocional, esse estudo, e que a Tua palavra produza fruto, Senhor, na vida dela. Produza salvação, traga paz, traga tranquilidade, traga alegria, Pai, mesmo diante deste momento tão difícil que estamos vivendo. Que eles possam experimentar, Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado e dado a todos aqueles que têm a verdadeira fé no Senhor e servem ao Senhor. Pai, que nós possamos realmente ser colocados no Teu corpo aqui na terra, que é a igreja. E nós não estamos aqui como um membro inativo, mas como um membro ativo, Pai, vivo, atuante e cumprindo o Teu chamado e o Teu propósito, pregar o Evangelho a todas as criaturas da terra, para a salvação de todos os que crerem. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amados, fiquem com Deus, uma semana muito abençoada na presença do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.